como é que você se relaciona com a sua liderança? E já dizia aqui um pouquinho antes que a maneira com que você lida com a sua liderança, com os seus superiores, reflete diretamente no trato que você tem com a sua equipe e como é que você faz o desdobramento das suas atividades, das responsabilidades da sua área, né? Você faz o desdobramento junto aos seus liderados. E todo esse processo, né, de atuação junto ao seu líder, né, como é que você faz a sua negociação, ela também acaba sendo em efeito cascata para o seu time, né? Então, o que, que acontece, gente? Nós somos aquilo que nós fazemos, né? Não adianta a gente ter ideias bacanas, a gente questionar planos, né? Mas se a gente não ir lá e participar, ser colaborativo, levar dados e fatos que mostrem um curso diferente, né? Você ter uma voz onde você possa sugerir formas diferentes de trabalho, ou mesmo levar ali, através das análises que você e o seu time faz, que algumas metas, né, vão precisar de estratégias diferentes para serem cumpridas, ou, por exemplo, né, ninguém sai do 100 para o 1000, como é que a gente faz a estratégia para fazer um crescimento gradativo, onde a gente possa se usar da nossa própria equipe, né, para que eles, desafiando eles para que eles produzam mais, para que eles se tornem mais produtivos, mais eficientes e não precise aí fazer um dimensionamento para aumentar a equipe, né? E utilizando, ou se precisar aumentar a equipe, fazer um dimensionamento adequado, conhecendo e valorizando os recursos que você já tem agora, né? Então isso é muito importante você ter mapeado para que você também possa conversar de uma maneira tranquila, de uma maneira de uma maneira construtiva com a sua liderança, para que você faça ali o intermédio, né, entre as estratégias da empresa, onde as grandes estratégias, versus aquelas que atingem a sua área e que você, com conhecimento de causa, né, com conhecimento da vivência do dia a dia ali, da sua área, da atuação dos seus profissionais, você possa ajudar na construção de melhores resultados. Quem sabe até surpreender, né? A gente vê liderança, nós vemos muitas boas lideranças que acabam, né, gerando projetos de inovação, projetos que vão ajudar no uso dos recursos e que com isso vão trazer melhores resultados. Eu vou falar aqui para quem está me assistindo, que é o Elton, né, uma pessoa que eu trabalhei e que tem uma conduta, uma liderança muito influenciadora, né, uma gestão do negócio bastante participativo, colaborativo com a sua equipe e com isso traz ideias muito legais que ajudam muito no resultado da empresa, né? E são bastante apoiados pela empresa, por quê? Porque são feitos de uma maneira bastante estruturada, né? E não desprezando o trabalho de toda uma equipe ali que vive o dia a dia, que tem conhecimento de causa e que sabe o que é melhor fazer para trazer um resultado mais positivo, uma produtividade ainda melhor e todos trabalham com satisfação. Quero chamar a atenção porque eu realmente acredito que as pessoas levantam todos os dias para trabalhar e para fazerem o melhor que elas podem. Mas para isso elas precisam ter um estímulo adequado, o estímulo certo, né, a motivação correta e para isso eles também precisam se sentirem participativos na construção, tanto, né, não só do resultado, mas também das estratégias, né? Como é que a gente vai fazer as coisas acontecerem, né? Então, o que a gente percebe no mundo corporativo, né? A gente percebe, principalmente para aqueles líderes ali que estão iniciando, que acabaram de ser promovidos ou que estão aí na função, às vezes 2, 3 anos, né? Que se sentem ainda inseguros, né? A se manifestarem, né? Apesar da gente ter hoje uma geração muito mais atuante, mais batalhadora pelos seus direitos, né? Conhecedora dos seus deveres, a gente ainda vê, é engraçado, porque você vê um ótimo especialista que quando se torna, de repente, um coordenador, um supervisor, ele fica tão pressionado, né, por aquele reconhecimento e por não saber fazer atividade ainda de liderança, mas
precisa aí considerar que é um profissional em desenvolvimento, que essas habilidades, né, vão ser, essas competências de liderança, elas vão ser desenvolvidas ao longo do tempo, e para isso você precisa se dedicar, ter atenção e saber onde você quer chegar, né, conhecer as necessidades da empresa, conhecer os objetivos da empresa e participar da sua equipe, envolver sua equipe para chegar. Então a gente percebe aí muitas pessoas ainda muito inseguras, né, e ficam ali caladas diante de metas, diante de planos, diante de estratégias, né, de objetivos que elas não sabem como questionar, não sabem como avaliar de uma maneira com equilíbrio para conversar e para negociar junto a sua liderança, e com isso acaba ali tendo um ruído muito grande e levando aí um desdobramento para a equipe quase que impossível de execução, né, quase que inaceitável, e aí você não compreende a sua liderança porque você não se relaciona de uma maneira aberta e transparente, sinalizando que você tem dificuldades, né? E também o que vai acontecer? Isso vai acontecer com o sentimento, ele vai ser o mesmo na sua equipe, porque da mesma maneira que você não compreendeu, que você não entendeu ou que você não concordou, como é que você passa a orientar uma equipe a atingir os resultados? Então, eu acho que vai ficando claro aqui nesse discorrer de ideias, né, do que a gente está conversando, do que eu trouxe para vocês, que é muito importante o relacionamento. E o relacionamento, gente, ele é importante para uma posição de liderança, ainda que você não seja líder. Porque a ideia é que a gente tenha líderes de atividades, de suas próprias atividades, né? Então, eu passo. O que é liderança, né? Além de influenciar, motivar as pessoas, é também eu me responsabilizar por aquilo que eu faço. Então, eu deixo de lado aquele vitimismo ou aquela passividade, né, em esperar que alguém me oriente, esperar que alguém me fale o caminho certo, esperar que alguém me diga se está errado, esperar que alguém me critique. Não, eu vou e assumo a minha responsabilidade. E hoje se fala muito de protagonismo, né? Então, eu diria assim, você assumir a responsabilidade daquilo que você faz, pensando que a sua atividade, ela não é sua atividade. Ela vai ter um impacto que vai se ampliando, como se fosse uma gota d'água, né? Quando uma gota bate ali num lago e ela vai expandindo, a sua atividade, a responsabilidade da sua atividade, ela vai expandindo, né? A um ponto em que deixa de ser o seu trabalho, a sua atividade, a sua responsabilidade, para atingir níveis que chegam, né, aí a nossa economia, no nosso país, até a economia mundial. Então, o que eu faço, né, a responsabilidade que eu faço as coisas, o meu trabalho, né, a maneira com que eu vivo, ela vai reverberando e impactando muita gente, né? Então, fazer o seu trabalho com qualidade é fazer um trabalho não para você, mas para muito além de você. E quando você passa a ter essa consciência de que o que você faz impacta não só a sua vida ou a opinião do seu líder, né, e da liderança da sua liderança e da sua empresa, mas que impacta também as famílias, né, a sua família, as famílias das pessoas que trabalham ali naquela empresa, toda uma sociedade, uma economia. Então, quer dizer, o nosso trabalho, ele, se bem feito, ele vai impactar de uma maneira positiva a muitas pessoas. E se a gente ficar ali como vítima, não se responsabilizar pelo que a gente faz, o que vai acontecer, né? Também vai impactar de um modo negativo, de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina.